Olá, quero cá parabenizar a você que chegou até ao final deste curso, tendo visto todas as aulas e tendo feito todos os exemplos e exercícios que nós fizemos ao decorrer do curso e dizer que nesta jornada nós aprendemos desde os tipos de dados, os tipos numéricos, neste caso number, e vimos que o JavaScript trata como o tipo number, neste caso o tipo inteiro, e o tipo decimal como o tipo number. Ele não faz a verificação se é um tipo decimal, se é um tipo inteiro, ele trata como number. E vimos também os tipos texto, neste caso as strings, e vimos que nós podemos fazer a concatenação de string e podemos usar o template string. Vimos também acerca do tipo boolean, que nos retorna verdade ou falso. Vimos também sobre o tipo de declaração de variável. Neste caso, vimos a declaração utilizando o var, const e o let. Dissemos que quando usamos o const, estamos a declarar, ou seja, estamos a dizer que o valor desta variável não será alterado durante o seu tempo de vida no nosso programa. E quando usamos let, podemos alterar a variável, podemos fazer tudo que uma variável normal faz. E quando usamos o tipo var, podemos usar ela em qualquer parte do código. O let não podemos usar em qualquer parte do código, mas o var podemos usar em qualquer parte do código. Vimos também sobre os booleanos, como eu havia dito. Dissemos que temos outros tipos de booleanos, ou seja, de booleanos que o JavaScript entende como booleanos. Neste caso, vimos o zero, que para o JavaScript entende como falso, e vimos as aspas duplas, que juntamente o JavaScript entende como verdade, ou seja, falso. Vimos também o neste caso, que o JavaScript entende como verdade. Vimos através do método typeof como verificar o tipo de dado de uma variável. E neste caso vimos também como fazer a conversão de um número para uma string, e de igual modo usamos o number cá, podemos usar string para fazer a conversão de um número, ou seja, de um número sim para uma string. Neste caso ali fizemos a conversão de uma string para um número. E falamos sobre a tipagem dinâmica. Dissemos que a tipagem dinâmica é o processo de o valor de uma variável ser alterado, ou seja, um valor do tipo, uma variável que recebe um valor do tipo inteiro, nós podemos modificar para um valor do tipo string, neste caso, ou outros tipos existentes. E vimos acerca dos erros, como criar os nossos próprios erros do sistema, assim é que é. Vimos também acerca do console.log e dissemos que poderíamos nos deparar com diversos tipos de console.log, como o console.error, e o material que engloba o tipo de console podemos encontrar na descrição do vídeo para melhor percepção, porque existem vários tipos de console. Neste caso, vimos também acerca de operador de comparação, onde dissemos que 2 igual compara, ou seja, vai fazer a verificação do valor da variável. E quando colocamos o 3 igual, fazemos a comparação do valor da variável e juntamente com o tipo de dado.
E vimos também como verificar o tipo de dado usando o typeof, isso já havia dito. E para fazer a conversão podemos usar o tipo number e string, o tipo number e o tipo string. Podemos verificar outros tipos existentes na documentação de JavaScript e também vimos acerca de operador ternário. Operador ternário, por quê? Porque ele possui lá neste caso são três operações. Neste caso ele vai nos trazer um valor lógico e vai verificar se o valor lógico neste caso é verdade, e se for verdade vai colocar ou seja, no primeiro valor, e se for verdade ele vai optar pelo primeiro valor. E vimos o separador cá, o operador do separador. Neste caso são três operações, 1, 2 e 3. Caso seja falso, ele vai escrever esta mensagem. E desta feita vimos também acerca do template string, ou seja, vimos como fazer a interpolação, ou seja, como colocar a nossa mensagem mais didática, assim que não concatenando variáveis e as strings existentes, somente fazendo usando o template string. E desta feita vimos também acerca das funções. Dissemos que podemos encontrar três tipos de funções e aprendemos como declarar funções. Dissemos que as funções, elas permitem-nos fazer com que, ou seja, rodar uma linha de código sempre que o usuário necessitar, ou seja, dizer quando eu quero executar uma determinada instrução. Fizemos cá chamada de funções e na sequência chamamos uma função dentro de uma outra função. Vimos que isso é possível. Falamos também acerca de parâmetros e dissemos que parâmetros são valores que as nossas, ou seja, parâmetros sim, são valores que as nossas funções podem receber para efetuar uma determinada tarefa ou resolver uma determinada tarefa em diante. Vimos também acerca de expressões da função. Expressões da função é outro jeito de declarar a função, na qual podemos verificar que declaramos cá uma função, neste caso anônima, e nesta função anônima soma recebemos uma função, neste caso, onde ele recebe os parâmetros, neste caso dois parâmetros, e na sequência ele dentro do bloco traz o retorno, ou seja, a soma dos dois parâmetros inseridos. Ela é chamada de expressão da função. Expressão da função porque ela não possui o processo de hosting, ela não tem um nome definido exatamente, somente temos lá a declaração de uma variável que recebe a função. E vimos de igual modo, por fim, o arrow function. Arrow function é o outro tipo de declarar a função. Ela é mais recente e mais, ou seja, está sendo muito usado nos pequenos e grandes programas. E vimos que para declarar uma arrow function, declaramos uma variável e colocamos cá os argumentos ou o argumento da nossa função, e de seguida temos que usar a setinha de arrow function para dizer, ou seja, para colocamos a setinha arrow function e de seguida colocamos a instrução que a nossa arrow function deve executar. Podemos perceber que neste caso temos cá o arrow function, neste caso nome, e temos cá dois parâmetros, e depois de dois parâmetros nós temos a setinha de arrow function e de seguida temos a instrução que ele deve executar. Neste caso ele deve executar esta operação, a soma de número 1 e número 2. Vimos também que quando tivermos mais de duas linhas de instrução, nós podemos usar, ou seja, é obrigatório que nós usemos
as chaves juntamente com o return. Podemos perceber que estamos aqui a declarar um arrow function de números pequenos e ele recebe dois parâmetros. Juntamente ele vai receber a setinha de arrow function e vai colocar dentro do bloco o que devemos executar. Neste caso, estamos a verificar se o número 1 ou número 2 são maiores que 10. Se for, ele deve retornar a mensagem números menores que 10, somente números menores que 10. E se não, ele vai executar o retorno. E na sequência fazemos cá a chamada juntamente com os argumentos. E desta feita, o nosso curso de Fundamento JavaScript vai terminar por aqui. Agradecer por ter assistido esse curso, agradecer por estar inscrito no canal e pedir que compartilhes o vídeo. E é tudo para este curso. Fiquem à espera de outros conteúdos relacionados a JavaScript. Até mais e tchau!